Mais uma vez, irmãos, graça e paz de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no livro 2 Crônicas, capítulo 7. Deixa aberto aí. Este ano de 2021 tem sido para nós o ano que o Senhor vai nos ensinar bastante, né, sobre o chamado dele para a nossa vida. Temos também um objetivo de completar este núcleo através da multiplicação das células. O que Deus tem colocado no nosso coração é que em cada grupo a gente tenha 100 discípulos, não membros que frequentam, discípulos mesmo do Senhor, casados com o ministério, compromissados com o reino, 9 líderes de células, 3 supervisores e um pastor. E para isso a gente vai precisar de novos lares, né, bem? Então aquele que se no coração de ceder a sua casa para hospedar uma de nossas células, é só procurar a gente. Amém? Irmãos, que hoje mais uma vez, né, através dessa palavra, as nossas mentes sejam renovadas e as nossas vidas transformadas para a honra e a glória do Senhor. Que o Espírito Santo tenha total liberdade para trabalhar nas nossas vidas, para ministrar no nosso espírito a palavra do Senhor. Amém? Vamos ler 2 Crônicas, do 11 ao 16. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Semana passada, o Senhor nos trouxe a mensagem: por esta causa vivemos e morremos, pela causa de Cristo. E hoje o tema que o Senhor quer tratar conosco é o seguinte: se o meu povo, 3 pontinhos, tá bom? Se o meu povo, 3 pontinhos. Então eu quero lembrar os irmãos de algumas datas aqui. No dia 5 de abril do ano passado, de 2020, hoje é dia 14, né, de março. Então, há mais ou menos um ano atrás, o tema da mensagem foi humildade, oração, busca e conversão. E o texto desta mensagem lá do ano passado foi 2 Crônicas 7, de 11 a 16, este que nós lemos. Então eu quero aproveitar a oportunidade para exortar você
a reler esta mensagem lá de 5 de abril do ano passado. Se você for lá no site da igreja, você vai encontrar o esboço dessa mensagem, né? Pois ela foi oportuna naquela ocasião, né? E o que estava acontecendo naquela época, quando o Senhor nos falou, né, esta mensagem sobre humildade, oração, busca e conversão? Então, vamos relembrar aqui algumas datas, irmãos. No dia 15 de março do ano passado, aconteceu a nossa última celebração presencial aqui, devido à pandemia. Então essa mensagem veio, irmãos, lá o ano passado, justamente por causa da pandemia. Porque nós, por decreto governamental, fomos obrigados a fazer os cultos online. E no dia 22 de março do ano passado foi a nossa primeira celebração online, devido a tudo isso, né? E no dia 24 de março do ano passado, 2 dias depois da primeira celebração online, a igreja toda foi convocada para orar todos os dias, às 21 horas, pela pandemia. Então, todo esse tempo, irmãos, que nós fizemos as celebrações online, nesse tempo todo o Senhor nos ajudou e nos fortaleceu, né? Tanto nós, pastores, como todos os obreiros da casa do Senhor, os líderes, né? E foi um tempo difícil, porque o que nós mais amamos é estar com os irmãos, viver em comunhão, né? Mas no dia 1º de novembro do ano passado, nós fizemos a última celebração online. E no domingo seguinte, dia 8/11, nós retornamos com as celebrações presenciais. Olha que bênção, né? Mas as células ainda não foi possível, né? Então, irmãos, hoje, dia 14 de março de 2021, a história se repete. Porque nós teremos que retornar às celebrações online, por determinação do governo estadual, porque é um decreto estadual. Então, irmãos, no próximo domingo, as nossas celebrações continuarão sendo às 18 horas, porém, serão novamente online. Não sabemos quanto tempo isso vai durar, é um tempo indeterminado. Os irmãos se lembram ano passado, né? O governo estabelecia 15 dias, daqui a pouco ninguém obedecia, aumentava mais 15, quando nós fomos ver, ficou meses e meses. Agora, a pergunta que não quer calar, né? Por que será que a história está se repetindo, irmãos? Será que o nosso governo não fez o que ele deveria ter feito? Será que o povo não fez a sua parte, como foi orientado pelo próprio governo e pelos órgãos competentes aí da saúde? Ou será que foi a igreja do Deus vivo na terra, irmãos, que não se humilhou, não orou, não buscou o Senhor e não se converteu dos seus maus caminhos? Quem será destes aqui, irmãos, desses três, que é o grande responsável pela história estar se repetindo?
Será que é o governo, o povo ou a igreja? Porque muitos irmãos, neste ano, desde o ano passado, né? Muitos já desfaleceram. Alguns entregaram os pontos. Alguns não perseveraram. Então nós temos asseverado aqui, através das pregações, nós cremos nisso, que é na igreja que está a solução para o mundo. Irmãos, é na igreja que está a solução para o mundo. Sabe por quê? Porque quem está na igreja é o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, o Senhor dos senhores, o nosso Salvador. Por isso que é na igreja que está a única solução para o mundo, né? Então, diante disso, irmãos, a conclusão que nós chegamos, pelo menos foi esta a conclusão que o Espírito Santo me fez chegar, que a história está se repetindo e o responsável é a igreja. Nós, a igreja do Senhor. Para muitos é fácil, até para crente, né? Para muitos crentes é fácil e cômodo responsabilizar o governo e o povo por tudo que está acontecendo. Quando de repente, na realidade, irmãos, a responsabilidade é nossa. Na verdade, a responsabilidade é nossa, da igreja de Deus. A Bíblia nunca orientou a gente, irmãos, em nenhum lugar você vai encontrar na Bíblia, para a gente falar mal do governo. Ele pode ser o pior governo que existe. Mas a Bíblia Deus, né, não nos autoriza a falarmos mal de nenhuma autoridade, de nenhum governante. E tem muito crente, irmãos, muito irmão, né, em Cristo, que ao invés de fazer o que a Bíblia diz em relação ao governo, que é orar e interceder por eles, fazem justamente o contrário. Ficam falando mal do governo. Enquanto fazem isso, não conseguem enxergar o erro que estão cometendo. E acabam colocando toda a responsabilidade de tudo que está acontecendo no governo. Então, por isso que o tema da mensagem de hoje é: se o meu povo, 3 pontinhos. Este ser, irmãos, se você que estudou português vai se lembrar. Este ser é uma conjunção condicional. É uma condição, né? Pois necessita de uma ação para que algo se realize. Então, para que Deus ouvisse a oração do seu povo, Israel, e perdoasse seus pecados, e sarasse a sua terra, Deus ordenou 4 coisas básicas para eles, como nós lemos aqui. Então, olha, para que Deus perdoasse os pecados do povo de Israel,
para que Deus ouvisse a oração do povo, para que Deus perdoasse os pecados de Israel e sarasse a terra deles, o Senhor ordenou 4 coisas básicas para eles. Primeira, humilhar-se. O povo tinha que se humilhar. Segunda coisa, orar. Terceira, buscá-lo. E quarta, essa é a mais fácil de todas, converter-se dos seus maus caminhos. Irmãos, embora esta palavra tenha sido para Israel, ela é de igual modo aplicável à igreja hoje. Ou seja, em qualquer época, essa palavra aqui é aplicável. Sabe por quê, irmãos? Olha o que está escrito, não precisa abrir. Olha o que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 15, 4. Pois tudo quanto outrora, olha para mim, foi escrito. Pois tudo quanto outrora foi escrito, ou seja, tudo quanto foi escrito no Velho Testamento, foi escrito para o nosso ensino, para nos ensinar algo, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Porque, irmãos, o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo. Esse povo aqui vivia na lei. Nós não vivemos na lei. Vivemos na graça. Há quem diga, há quem pregue que o Deus da lei não é o Deus da graça. Mas isso é balela, irmãos. Isso aí é heresia. O Deus da lei é o Deus da graça. Né? Então tudo que foi escrito, irmãos, lá no Velho Testamento, foi escrito para que a gente aprendesse uma lição com Deus. Dentro do contexto que nós vivemos hoje. Né? Então, olha, de acordo com 2 Crônicas 7:13, eu vou ler de novo. Se eu cerrar os céus, Deus falando, ó, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Então, segundo esse versículo, irmãos, Deus é poderoso para fechar os céus, para que não haja chuva, para que haja seca. O nosso Deus, irmãos, ele é poderoso para enviar pragas que consumam a terra, para que a terra fique estéril. O nosso Deus, irmãos, ele é poderoso para enviar peste entre o povo, pragas, doenças epidêmicas graves e contagiosas como essa que está hoje aí no mundo. Coronavírus. Uma infecção provocada pelo coronavírus, é isso. A Covid-19 é a infecção, né? A Covid-19, que é contagiosa, né? Que é provocada pelo coronavírus. Então, todas estas coisas, irmãos, essas coisas ruins, elas vinham sobre a nação de Israel, sabe quando? Quando o povo se desviava do Senhor e caminhava em amizade e parceria, irmãos, com o mundo, em parceria com as coisas do mundo, né? E também adorava outros deuses. Irmãos, deuses não são somente aquelas estátuas, aquelas imagens, né, de santos, de
de coisas da natureza. Porque hoje no mundo adora-se tantas coisas fora Deus, né? Então, de repente, nós podemos adorar, um exemplo, né? O nosso emprego, a minha profissão. De repente eu posso adorar o meu carro, posso adorar a minha casa. De repente o meu objeto de adoração é minhas férias. Então, vocês conseguem compreender, irmãos? Não é somente uma estátua. De repente o meu objeto de adoração são os meus filhos, minha esposa. Eu não posso adorar a minha esposa nem os meus filhos. Eu tenho que amá-los. Adorar somente a Deus. Aleluias. Então, o Senhor, Ele fechava os céus para que não houvesse chuva. Ele mandava pragas, como gafanhotos, que está aqui no texto, para destruir a plantação do povo dele, irmãos. Ele também enviava pestes, né? Pragas. Porque o povo se desviava do caminho do Senhor. Agora, uma coisa que nós precisamos entender muito bem, irmãos, é o seguinte: que este não é o desejo do nosso Deus. Não é isso, irmãos, que Deus quer para o seu povo. Por isso que esse ser aqui é tão importante. Então, se o povo fizer aquilo que Deus fala, aquilo que Deus ensina, aquilo que Deus instrui, aquilo que Deus doutrina, então nenhum mal virá, irmãos. E se vier, de repente, não nos vai atingir. Ou de repente a gente vai suportar e nada nos acontecerá. Aleluias. E hoje, irmãos, a igreja vive um tempo complicado. Assim, de uma maneira geral, as pessoas estão indo na igreja não para viver para Deus. Elas querem que Deus viva para elas, para os interesses dela. E não interesses, irmãos, do reino de Deus, interesses próprios, interesses terrenos. Para muitos, o Espírito Santo é um office boy. Tem crente até dando ordem para Deus, irmãos. Como se isso fosse possível. Tem tanto crente aí determinando tantas coisas, irmãos. E lá no Velho Testamento está escrito que ao homem não é dado o direito de determinar nada. Quem determina todas as coisas, irmãos, é o Senhor. Então, geralmente, o que afasta o povo de Deus são as coisas do mundo, são outros deuses, são outros amores, são as paixões do mundo, por causa da cobiça do coração. Olha o que Tiago escreveu para os crentes, lá em Tiago 4:4. Ele começa assim o versículo: infiéis. Imagine Tiago chegando diante da igreja e dizendo para o povo: infiéis. Por que eram infiéis? Porque eles estavam
sendo amigos do mundo. Eles estavam se voltando para as coisas do mundo e se afastando das coisas de Deus. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, para nós sermos amigos de Deus, eu tenho que ser inimigo do mundo. E quando falo inimigo do mundo, irmãos, não é inimigo das pessoas. É do sistema que está lá, governado por Satanás. Porque as pessoas que estão lá no mundo, nós temos que amá-las como Deus nos ama. Nós temos que amar os pecadores que ainda não foram salvos. Então o Senhor disse para Salomão, irmãos, aqui no... Onde está? Espera aí. No versículo 12. Salomão acabou a casa do Senhor. Os irmãos conhecem a história, né? Davi, o filho de Salomão, queria construir uma casa para o Senhor. E o Senhor disse para Davi: não, você não vai fazer isso. Quem vai fazer isso é o teu filho, um dos teus descendentes. E esse descendente foi Salomão, filho de Davi. Então ele construiu a casa do Senhor, o templo do Senhor, e um palácio para ele também, porque ele era rei, ele precisava de um palácio. Então depois disso, está escrito aqui: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração. Irmãos, Deus ouve a nossa oração. Deus, ele ouviu a oração de Salomão. Então Deus também ouve as nossas orações, pois nós oramos unicamente em nome de Jesus. Não existe outro caminho, irmãos, de nós nos apresentarmos diante de Deus justificados, senão por intermédio de Jesus. Mas antes de orar, porque o Senhor diz aqui, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então, antes de nós orarmos, irmãos, a gente tem que se humilhar. Antes de Deus, antes de nós orarmos diante de Deus. E nós temos que nos humilhar, irmãos, como Jesus se humilhou. O nosso exemplo maior de humildade é o nosso Senhor, né? Ele a si mesmo se humilhou. Ele dependia totalmente de Deus e obedeceu a Deus até a morte. Então nós nos humilhamos diante de Deus, irmãos, reconhecendo que nós somos pecadores, que nós dependemos da graça, da bondade, do amor e da misericórdia de Deus, e que nós dependemos totalmente dele em todas as coisas. Podemos começar a nossa oração dizendo assim para o Senhor: Senhor, dependo totalmente de ti. A minha vida está nas tuas mãos. Sem ti, nada sou, nada tenho, nada posso. Preciso do Senhor desesperadamente. E é verdade, irmãos. E depois que nós nos humilharmos, aí sim, a gente fala com Ele. Porque, tem muito
cristão, irmãos, que é orgulhoso. Tem muito crente que se acha melhor que o irmão. Irmãos, e ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos todos iguais perante o Senhor. Se Cristo morreu por mim, morreu pelo meu irmão também. Se Cristo foi crucificado na cruz por mim, foi pelos meus irmãos também. Se Ele pagou um preço altíssimo, que foi o seu sangue precioso, para me libertar do pecado e da condenação eterna, o sangue dele também lavou e remiu os meus irmãos. Na realidade, irmãos, a Bíblia diz que eu tenho que considerar você sempre superior a mim. Sabe o que é isso? Humildade. Eu tenho que considerar, cada um de nós tem que considerar o nosso irmão superior a nós, maior do que a gente. Sabe por quê, irmãos? Porque se eu considerar o meu irmão maior do que eu vou servi-lo. Agora, se eu for maior do que ele, eu achar que eu sou, ele vai ter que me servir. Então essas coisas não tem nada a ver com o Evangelho do Senhor. Então nós temos que nos humilhar desta maneira. Na sequência vamos falar com Deus confiadamente, irmãos. Com toda a confiança. Quando nós estivermos orando, irmãos, não pense que as nossas palavras estão sendo lançadas ao vento, ao léu. Não, nós estamos falando com o nosso Deus, o Todo-Poderoso, que fez todo o universo, Criador de todas as coisas. E depois de orar, o Senhor diz para buscar a Deus. Buscar a Deus é dedicar-se a Deus, irmãos, de todo o coração. Buscar a sua presença, a sua intimidade. O Senhor, Ele quer ser íntimo conosco. Não podemos buscar o Senhor, irmãos, de qualquer maneira. Olha o que Jeremias escreveu lá no capítulo 29, 13. Não precisa abrir, presta atenção. Se quiser anotar, tudo bem. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de qualquer jeito. Não é isso que está escrito. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então a gente encontra Deus, irmãos, quando a gente busca Ele de todo o nosso coração. E a intimidade do Senhor, irmãos, porque o Senhor quer ser íntimo com a gente. E nós também temos que ter esse desejo de ser íntimos do Senhor. Sabe? Quando a gente é íntimo com uma pessoa, a gente conhece o nome. Então, quando nós temos intimidade com o Senhor trata a gente pelo nome. E a intimidade do Senhor, irmãos, não é para qualquer um. Está sim disponível para todas as pessoas, até os pecadores lá no mundo. Basta que eles se convertam. Mas a intimidade do Senhor, irmãos, é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança.
quem vai conhecer, irmãos, a aliança do Senhor? A aliança que Ele fez conosco através do Filho dele. Aqueles que o temerem. E temor, irmãos, é algo que tem faltado demais na igreja, entre o povo de Deus. Depois você pesquisa lá se você tem uma Bíblia online, coloca lá a seguinte frase: ai de mim, e vê os versículos que aparecem lá. Sabe quem fala ai de mim? É aqueles que temem a Deus. Ai de mim, que o Senhor falou comigo. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ai de mim, porque vi a glória do Senhor, vou morrer. Irmãos, temor é quando Deus fala e a gente fica meio assim trêmulo, atento ao que Ele está falando para obedecê-lo. Não apenas para adquirir conhecimento. Ou de repente, achar, poxa, a mensagem foi legal hoje. Nosso culto foi bacana. Gostei do culto. Hoje o culto foi legal. Poxa, se todo domingo fosse assim. Então se percebe, a pessoa acha que o culto é para ela. Irmãos, o culto é para Deus. Sabe, quem assiste culto, na verdade não cultua. Porque o único que tem o direito de assistir o culto e achar se foi bom ou ruim é Deus. Porque o culto é para Ele. Então o temor de Deus, irmãos, é algo que tem faltado bastante em muitas vidas. Sabe? Eu fico imaginando, irmãos, por exemplo, quando você lê o livro de Esdras, ele era um escriba do Senhor. Existem várias situações em que, não só Esdras, mas também Moisés lá no passado, que eles liam a lei para o povo. E não tinha caixa acústica, irmãos. Não tinha microfone. Tinha assim até uma tribuna um pouquinho mais alto para aquele que falava ser visto por todos. Isso não significava que ele era melhor do que os outros, não. Eu não sou melhor do que vocês porque eu estou aqui. Na verdade, o principal pecador aqui sou eu. Você é pecador? Só que eu sou seu líder. Eu sou o chefe aqui, irmãos. Eu sou o pastor. Então, se eu sou líder de vocês, que são pecadores, então eu sou o maior de todos. Então, quem está aqui, irmãos, não é melhor do que ninguém. Nós somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor. Então, Esdras lia a lei para o povo. Moisés declarava a lei para o povo. Arão. Irmãos, e quando Deus começava a falar, ninguém abria a boca. Ficavam ali com aquele temor, porque Deus estava falando. Lá em Hebreus 1 está escrito que antigamente Deus falava através dos profetas. Hoje Ele fala através do seu Filho, Jesus. Então quem nos fala, irmãos, é o Espírito de Jesus. Ele está nos falando. Hoje esta mensagem, domingo passado foi Ele, e é sempre Ele que fala. E quando Ele fala, irmãos, a gente tem que ficar atento. Como eu disse, não apenas, irmãos, para receber conhecimento bíblico, sabe? Para cumprir uma agenda, um protocolo. Não, irmãos.
Nós estamos aqui porque nós amamos a Deus e precisamos dele. E precisamos uns dos outros. E somos o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, comprada pelo seu sangue precioso. Estamos aqui porque temos uma missão, temos um chamado a cumprir. E é urgente. Quantas pessoas será que morreram, né? Por causa dessa pandemia e foram para o inferno? De repente, muitas. E a nossa missão é alcançar o pecador. Então temos que buscar a Deus, irmãos, de todo o nosso coração. Investirmos todo o tempo, irmãos, que nós pudermos. Eu não sei quanto tempo você lê a Bíblia por dia. Eu não sei quanto tempo você ora por dia. Mas nós temos que fazer isso, irmãos, o mais que nós pudermos. Porque, olha, o tempo que nós oramos, desde o ano passado até hoje, de repente foi pouco. Porque a história vai se repetir. Está se repetindo. Então o Senhor, em outras palavras, está dizendo: vocês precisam me buscar mais. E também se converter. Mas pastor, eu já sou convertido. Esse povo aqui era o povo de Deus, irmãos. Esses infiéis aqui que Tiago disse que estavam fascinados pelas coisas do mundo também eram crentes. Não pense que porque você é batizado nas águas, está na igreja, vem todos os domingos, sabe? Participa da célula, que você está isento de não ser tentado, de não cair numa cilada do inimigo. Se nós, irmãos, estivéssemos isentos de ser laçado pelas coisas do mundo, Jesus não teria ensinado o Pai Nosso para os discípulos. Uma das frases de Jesus na oração do Pai Nosso foi o seguinte, que eles tinham que pedir para Deus: Deus, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse do mal no original, irmãos, é mais ou menos assim: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos das garras de Satanás. Irmãos, se isso não fosse possível, se a gente tivesse isento, para que então Jesus ensinou a gente pedir isso? Então, se ele falou para mim orar assim, desta maneira, para Deus, em relação à tentação, então é possível a gente cair na tentação, irmãos. E hoje, com essa internet aí, né? O que tem de tentação, né, irmãos? É uma tentação, né? O negócio atenta. E é tentação de toda ordem. E a Bíblia diz o seguinte: fugir de toda aparência do mal. Mas parece que esse negócio prende a gente, né? Eu quero largar, mas tem uma coisa que me puxa e me domina. Vou dar um conselho para você: se o teu celular está te dominando e está roubando o teu tempo, em nome de Jesus, joga ele fora. Joga ele fora. O celular é bênção, quando nós usamos com critério. Mas se ele está te roubando o tempo com Deus, sua comunhão com Deus, sabe?
Joga fora. Então, uma outra coisa aqui, irmãos, que o Senhor disse para o povo, né? Que o Espírito Santo diz para nós também. A gente tem que se converter dos nossos maus caminhos. A gente tem que se arrepender e dar meia volta. Arrepender-se significa mudar de direção, mudar a mente. É mudança de pensamento, de sentimento. Mudança de palavras, de conversa, de amizades. Mudança de conduta, irmãos. Então, antes da gente se converter, eu falava desta maneira, eu tinha esta conduta, eu tinha essas amizades, eu andava nesses lugares, eu gostava disso, eu gostava dessas coisas, eu tinha essas paixões, eu tinha esses amores, mas agora eu me converti. Então eu tenho que deixar esses maus caminhos e começar a trilhar um caminho com o Senhor. E aqueles que realmente se convertem, eles produzem frutos de arrependimento. Ou seja, quando uma pessoa se converte, a conduta dela muda. Ela vai apresentar frutos de arrependimento. Ela vai apresentar para as pessoas que convivem com ela uma mudança de vida. A ponto das pessoas chegar para você e dizer: poxa, você está diferente, hein? O que aconteceu? Você era de um jeito, pô. Agora você está diferente. Você não tem ido mais lá no boteco com a gente beber. Você não tem mais mentido lá na empresa. Você não está mais traindo sua esposa. O que aconteceu com você? Então, eu me converti. Eu tomei outro rumo na vida. O Senhor está me ensinando a maneira de viver que agrada a Ele. Então isso, irmãos, é se converter dos maus caminhos. Então se nós hoje ainda estamos fazendo coisas da velha criatura que não agradam a Deus, a gente precisa se converter disso. Você precisa deixar essas coisas, irmãos. Irmãos, a igreja tem confiado plenamente no Senhor? A igreja tem se humilhado em sua presença? A igreja tem orado fervorosamente? A igreja tem buscado o Senhor de todo o coração? A igreja, ela tem sido fiel ao Senhor realmente? Ao chamado que o Senhor fez para a igreja, a missão? A igreja tem feito o que Ele tem ensinado e ordenado mesmo? De repente não, irmãos. E quando o Espírito fala igreja, irmãos, não é o ministério Águia de Cristo somente. É a igreja de Jesus na terra. Os resultados, irmãos, eles revelam, os resultados que a gente tem visto, eles revelam que a gente não tem feito a nossa parte.
Não só o nosso ministério, mas a igreja do Senhor aqui no Brasil. Irmãos, por causa da pandemia, muitos crentes deixaram a comunhão. Graças a Deus, aqui no nosso ministério, isso não aconteceu. Mas muitos deixaram de congregar, e o resultado disso, irmãos, foi que muitos ministérios diminuíram. E teve uns que até fecharam, irmãos, por causa da pandemia. Irmãos, nós não podemos ter a forma do mundo. Por isso que a nossa mente precisa constantemente ser renovada, para que a nossa vida seja transformada. Por isso que recentemente o Senhor nos trouxe uma mensagem cujo título era: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Quanto mais a palavra de Cristo habitar em nós, mais a nossa mente será renovada. E mais a nossa vida transformada. Não somos o que o mundo diz, irmãos, que nós somos. Nós temos uma identidade, lembram-se? Em Deus. Nós não somos o que o mundo diz que nós somos. Somos o que Deus diz que nós somos. Uma coisa que o Senhor disse recentemente que nós somos: pedras vivas. Somos filhos de Deus. Somos escravos do Senhor. Somos sacerdotes do Senhor. Somos ministros de Deus. Somos embaixadores de Cristo nesta terra. Ou seja, somos representantes do Senhor nesta terra. É isso que nós somos. Não fazemos o que o mundo diz, irmãos, para nós fazermos. Temos que fazer o que o Senhor manda a gente fazer. Às vezes, vira e mexe, né? Aparece uma moda nova. Aí os crentes já abraçam aquilo. Cuidado. Nós temos que ser criteriosos. Em tudo, irmãos, na vida. Então nós não podemos fazer o que o mundo diz para nós fazermos. Não precisamos comprar, irmãos, o que a mídia manda a gente comprar. Eu dou sempre esse exemplo, né? Preciso arrumar outro. O iPhone, qual o número tá, Tiago? 12. iPhone 12. Só que eu tenho o 11. E tô duro. Não tenho dinheiro. Mas saiu o 12. E custa 10 mil. Mas e daí? Todo mundo está comprando. Meu colega já comprou. Lá na escola a molecada já tem. Então eu quero. Irmãos, eu estou dando esse exemplo assim, parece banal, né? Mas você pode estender isso para um monte de coisa. Às vezes eu estou consultando uma coisa na internet, lá no Google, coisa de Deus, né? Daqui a pouco aparece uma propaganda. Você quer comprar um tênis? Você quer comprar uma TV nova? Quer trocar de carro? E aquilo vai entrando na cabeça. Aí você olha pro vizinho, ele comprou. Poxa, ele comprou, então acho que eu vou ter que comprar também. E não tem que comprar nada, irmãos.
Não é o mundo, não é a mídia que governa a nossa vida e vai dizer o que nós temos que comprar ou não. Quem tem que nos orientar em todas as coisas, irmãos, é o Espírito Santo. Espírito Santo. Por isso, toda vez que você sair para comprar alguma coisa, não convide o Espírito Santo, porque ele já está morando em você. Não tem como convidar o Espírito Santo. Ele já está em você, já está em nós. Fale com ele e peça a opinião dele. E veja o que ele acha. E se ele falar para você não comprar, não compra. A Bíblia diz que Deus responde com paz no coração. A paz do Senhor, não a paz do mundo. Então não precisamos fazer o que o mundo manda a gente fazer, irmãos. Nem comprar o que o mundo manda a gente comprar. Nós temos que fazer, né, o que Deus manda a gente fazer. Né? E nós fazemos por aquilo que somos em Deus. O que é mais importante? O Senhor nos ensinou. O que fazemos ou o que somos? O que somos. Porque o que nós somos em Deus, irmãos, vai determinar o que temos que fazer. Porque de repente eu estou fazendo muitas coisas, até boas, mas não condiz com aquilo que eu sou em Deus. Então, ser é melhor do que fazer. E ser é melhor do que ter. Também. Então, o que o mundo anda dizendo a seu respeito? Não acredite no mundo, não acredite em Deus. O que a sua alma anda dizendo a respeito de você? Não acredita nela, não. Acredite em Deus. E o diabo? O que o diabo tem dito a teu respeito? Não acredita nele, não. Acredita em Deus. Aleluias. Porque às vezes a gente fala assim, poxa, eu não presto mesmo, né? Para nada. Eu não sirvo para nada. Então isso é rejeição. Nós aprendemos ontem aqui no curso bíblico. Vamos acreditar, irmãos, em tudo que Deus está dizendo para nós. A respeito da igreja, do chamado, da missão, de nós mesmos. Né? Então eu quero encerrar essa mensagem dizendo o seguinte. Nada. Absolutamente nada. Gostaria que você repetisse isso. Diga assim, nada. Absolutamente nada. Irmãos, nada. Absolutamente nada conseguiu desviar os apóstolos de Cristo do chamado. Pensa nisso. Eles eram seres humanos como eu e você. E nada, absolutamente nada, conseguiu desviar os primeiros apóstolos de Jesus, né? Porque Jesus era o dono da vida deles. E é o nosso dono também. Então, olha, eles sofreram muito mais que a gente. Na verdade, irmãos, a gente nem sabe o que é sofrer. A gente não sabe. Então, olha,
muitas pessoas, coisas e situações os acometeram, como acontece com a gente também. Mas nenhuma delas conseguiu desviá-los do Senhor de suas vidas. Nem da igreja, nem da comunhão, nem do chamado, nem da missão. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você conhece alguém que se desviou da igreja? Eu conheço. Agora, por que desviou? Por causa de coisas, situações que se acometeram contra ela. Então, amados, essas coisas também têm investido contra nós. Mas elas jamais podem conseguir nos desviar do nosso dono, que é Jesus. Nem da igreja, nem da comunhão, nem do chamado, nem da missão. Então, olha o que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 4, de 8 a 10. Não precisa abrir não, eu vou ler. Ele disse assim, em tudo somos atribulados. Imagina só, irmãos, o apóstolo Paulo, que escreveu praticamente metade do Novo Testamento, orientado pelo Espírito de Deus. Um homem que tinha muita intimidade com Deus, com o Espírito Santo. Em tudo somos atribulados. Aí vem uma vírgula, porém. Então esse porém é demais, irmãos. A gente tem que crer no porém. Então, olha, isso não é maldição, sabe? Eu não estou lançando praga na sua vida. Irmãos, em tudo nós somos atribulados. Porque nós somos crentes, porque nós estamos lutando contra as trevas. Nós estamos numa guerra espiritual. A nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. A nossa guerra é com o próprio Satanás. E ele vai tentar de todas as formas, irmãos, nos desviar do chamado e do caminho. Mas ele não vai conseguir. Mas conseguiu na vida de alguns. Mas em nome de Jesus, irmãos, na nossa vida ele não vai conseguir. Como não conseguiu na vida dos apóstolos. Em tudo, irmãos, somos atribulados, porém não angustiados. Se você está angustiado com esta situação, você está pecando. Precisa confiar em Deus. De verdade. Estamos atribulados por causa dessa situação? Sim. Mas não estou angustiado não, irmãos. A angústia, não entrou na minha vida não. Porque o apóstolo Paulo escreveu, eu sei em quem tenho crido. E eu sei que é poderoso. Em tudo somos atribulados. Em tudo somos perplexos. Porém, não desanimados. Irmãos, nós estamos muito perplexos com esta situação aí do mundo. Mas não estamos desanimados, não. Irmãos, eu não estou desanimado. O presbitério não está desanimado. Então não fique desanimado. Porque desânimo não vem de Deus. Atribulado sim, perplexo sim, mas não angustiado, nem desanimado. Perseguidos
Em tudo, irmãos, somos perseguidos, porém não desamparados. Irmãos, em nenhum momento Deus nos desampara. Em nenhum momento, irmãos. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O teu cajado e a tua vara me consolam. Ainda que a gente ande, irmãos, no vale da sombra da morte, ali o Senhor estará conosco, nos amparando, jamais nos desamparando. Em tudo somos atribulados. Em tudo, irmãos, somos abatidos. Irmãos, estamos abatidos por causa dessa situação, mas não destruídos. Não estamos destruídos, irmãos. Vamos crer no que o Senhor está falando. Porque, irmãos, na vida de muito crente, ele está angustiado, ele está desanimado, ele se sente desamparado. Ele se sente destruído. Mas não, irmãos, nós temos que confiar no Senhor. Aleluias. E o versículo termina assim: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em seu corpo, em nosso corpo. Amém? Esses somos nós, irmãos. Então, olha, eu quero exortar você, meu irmão, minha irmã, Igreja do Senhor. Conseguiu? Está indo bem? E você que está aí em casa, faz parte do nosso ministério, ou se você faz parte de outro ministério, eu quero exortar você, a todos nós, né, a orarmos mais. Olha só. Se 21 horas, que foi o horário marcado, for difícil para você, faça em outro horário, mas não deixe de orar, irmãos, por essa situação. Porque, olha, eu vou ler de novo. Se o meu povo, nós somos o povo de Deus? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos clamar, irmãos, vamos nos humilhar perante a face do Senhor, sabe? Vamos cumprir o nosso chamado, a nossa missão. Vamos fazer a nossa parte, irmãos, como igreja do Senhor Jesus Cristo nesta terra, coluna e baluarte da verdade. Vamos realmente viver o Evangelho na nossa vida. E com certeza, irmãos, Deus vai fazer a parte dele. Você leia lá o Velho Testamento, você vai ver que todas as vezes que o povo de Israel sofria, é porque havia se desviado do caminho do Senhor. E Deus levantava um profeta, trazia o povo para o caminho, o povo começava no caminho do Senhor e as coisas iam mudando. Os inimigos iam sendo derrotados, as pestes iam sendo dizimadas. E hoje não é diferente, irmãos. Nós somos o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo nesta terra. E sabe quem Deus ouve? A gente. Irmãos, Deus ouve a igreja. Porque o mundo não está nem aí. Deus ouve os seus filhos. Deus ouve os seus servos, seus ministros, seus sacerdotes,
seus embaixadores. Então vamos dobrar mesmo o nosso joelho, irmãos. Vamos clamar diante do Senhor, para que tudo isso acabe. E jamais se sinta angustiado, desanimado, desamparado e destruído. Porque tudo isso aí não faz parte da nossa vida. Vamos confiar em tudo aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Amém, amados? Você recebe essa palavra no teu coração?